Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje nós finalizamos o nosso tema do mês de dezembro, né? Aqui no Quinta com a Palavra, que foi sobre Jesus, foi sobre a vida de Jesus, o ministério de Jesus. E talvez lá atrás, quando a gente começou esse mês de dezembro falando sobre esse assunto, quando eu disse que a gente falaria sobre Jesus, talvez você tenha esperado uma sequência de vídeos completamente diferente do que eles foram, né? Talvez a sua expectativa fosse que eu falasse mais sobre a infância de Jesus, ou sobre as características pessoais dele e curiosidades ainda sobre ele, né? Talvez a sua expectativa fosse que eu humanizasse ele e de alguma forma assim comum, igualando a natureza dele à nossa. Quando de verdade nós é que temos que fazer esse esforço e esse igualamento, por assim dizer, é quando na verdade nós é que temos que buscar nos aproximar a nossa natureza, a nossa essência, a nossa humanidade, as nossas características, os nossos valores aos dele. E para mostrar que isso é possível de ser feito, ele, o Deus vivo, veio em forma de homem e fez, e mostrou. Ao longo desse ano de 2022, a gente falou invariavelmente sobre Jesus em quase todos os temas que a gente falou aqui no Quinta com a Palavra, porque é impossível falar da palavra de Deus, que é a Bíblia, sem falar de Jesus. É impossível falar de Deus sem falar de Jesus. É impossível falar de amor sem falar de Jesus. E é igualmente impossível falar de salvação sem falar de Jesus. Então, nessa última quinta-feira do ano, que é hoje, nessa última quinta-feira do ano de 2022, eu venho mais uma vez falar sobre a palavra da verdade e sobre Jesus na última semana do ministério de Jesus. Eu gostaria aqui de dizer que não é obrigação alguma sua de acreditar na palavra concedida, né? A nós por Deus, não é sua obrigação acreditar nessa palavra da verdade que está registrada na Bíblia, que foi concedida por Deus a nós. E essa palavra que foi dada para consulta, para instrução de todo aquele que crê. Mas é a minha obrigação de, em amor, em obediência ao Senhor, falar dessa palavra da verdade. Então, nós vamos abordar da mesma forma que nós fizemos anteriormente, vamos falar todas as passagens que merecem ser ressaltadas dessa última semana e comentar apenas algumas, porque são muitas, senão a gente ficaria aqui a noite inteira falando sobre a última semana de Jesus. Amém? A primeira passagem digna de ser ressaltada é a entrada triunfal. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Essa passagem ela está relatada em Marcos, no capítulo 11, nos versículos 1 a 10. Também foi relatada por Lucas no seu capítulo 19, nos versículos 29 a 44, e também por João no seu capítulo 12, versículos 12 a 19, e também por Mateus, que é a parte que nós vamos ler, Mateus no seu capítulo 21, versículos 1 a 11, que diz assim: E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os admister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelos caminhos, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia diante e a seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia:
Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Cena essa gloriosa, né? O cumprimento de uma profecia e a entrada do nosso Senhor Jesus triunfal em Jerusalém. Triunfal porque tudo conspirou, tudo conspirou, na verdade não, mas todas aquelas pessoas se prepararam e abriram caminho e estenderam vestes e fizeram o gesto de honra para receber o Senhor na cidade de Jerusalém. Uma segunda passagem que também é digna da gente comentar hoje nessa noite está no livro de Mateus, no capítulo 21, versículo 18 a 19, que é a passagem onde Jesus ele amaldiçoa uma figueira. E também foi relatado por Marcos no seu capítulo 11, versículos 12 a 14. E essa passagem ela diz assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Nessa passagem aqui, a gente tem uma grande instrução, e a instrução é exatamente essa: estejamos preparados e vigilantes, preparados e frutíferos em todo tempo, porque em todo tempo o Senhor, né, ele busca em nós fruto. Em todo tempo nós temos a oportunidade de semear e de colher, e os que creem no Senhor, eles não são desocupados, e muito menos improdutivos. Então, que sejamos frutíferos. Uma outra passagem que é importante ressaltar é a purificação do Senhor Jesus no templo, o Jesus purificando o templo. O livro de Mateus relata essa passagem no seu capítulo 11, versículos 15 a 18, e também no livro de Mateus, no capítulo 21, versículos 12 a 13. E a passagem também ela detalha exatamente assim: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. O Senhor Jesus era reto, justo e sério no falar, né? E o importante dessa passagem não é assim, não vamos pensar que o Senhor Jesus ele é contra o comércio em si, não, ele não é. Mas geralmente as pessoas naquela época elas separavam melhor da colheita delas e do rebanho delas, ou de quaisquer coisas que elas possuíam, elas separavam melhor e viajavam longas distâncias para ir até o templo, para ofertar esse melhor que elas tinham ao Senhor. Muitas vezes aquelas pessoas elas oferiam tudo aquilo que elas possuíam com o máximo de zelo. Com o máximo de zelo, se preocupavam e se ocupavam em cuidar, às vezes, num ano daquilo para ofertar, nutrir essa melhor parte para o Senhor. E eles iam, de fato, preocupados com ofertar sempre o melhor. Mas essa possibilidade, né, de não se ocupar com isso que o comércio proporcionou, interrompe, quebra essa intenção zelosa, esse cuidado, essa preocupação, esse zelo e cria uma intenção orgulhosa. O que que eu quero dizer com isso? Camila, o que que você quer dizer com isso? O ser humano com o comércio, né, ele cria essa ideia de competição. E a competição, ela sempre abre uma brecha para a corrupção, porque se você sempre vai querer ter o melhor, para ofertar ao Senhor e você pode comprar ali no templo, você sempre vai concorrer com alguém ou competir com alguém. E isso sempre vai abrir brecha para se você me paga um pouco mais, eu te dou um pouco melhor. Se você aquele paga um pouco menos, eu dou menos para ele. E o que antes era uma oferta de zelo, um motivo de zelo, de preocupação e de cuidado, rapidamente vira uma ocupação, vira uma tarefa, vira tradição. Então, essa expulsão dos comerciantes no templo, ele dá justamente esse alerta, né? Essa é uma das coisas que a gente pode aprender com esse rompante do Senhor Jesus de expulsá-los do templo. É um alerta com a mudança da nossa intenção zelosa para uma intenção orgulhosa, de uma tarefa, de uma ocupação e de uma tradição, do que realmente um zelo de oferta e de cuidado, de preocupação e de carinho. Uma outra passagem muito importante é onde a autoridade do Senhor Jesus ela é posta em dúvida.
No livro de Mateus, ele relata no seu capítulo 21, versículos 23 a 27. E no livro de Marcos, é relatado no capítulo 11, nos versículos 27 a 33. E também no livro de Lucas, no seu capítulo 20, versículos 1 a 8. Essas três passagens, que eu não vou fazer a leitura aqui para você, mas eu vou fazer o comentário, há quem diga, a gente pode até pensar assim, há quem diga e entenda que a autoridade ela é conquistada. Já outras pessoas entendem, né, e dizem que não, que a autoridade ela é concedida. Mas ainda que você acredite ou discorde que a autoridade ela é conquistada, que ela é concedida, mesmo ainda você vai concordar que a autoridade ela sempre precisa de legitimação. O que eu quero dizer com isso? Que ainda que a autoridade do Senhor Jesus ela estivesse sendo nessas três passagens que eu comentei, questionada por aqueles que não criam, né? A legitimidade da autoridade dele já vinha acontecendo, porque desde o nascimento do Senhor Jesus e antes ainda do nascimento do Senhor Jesus, a legitimidade da autoridade dele já vinha acontecendo. Através da vinda dele para a terra, nesse nascimento milagroso, através da infância dele, das ministrações e instruções, através do comportamento dele, da vivência, dos próprios ensinos e da consistência da vivência e da ministração desses ensinos e da perenidade do ministério dele. Então, concordando ou discordando, crendo em Jesus ou não crendo, Jesus é e sempre será Deus. Assim como a verdade, se a gente for parar para pensar, né? Ela não é mais ou menos verdade se você acredita nela ou não. Ela permanece sendo verdade. Uma outra passagem importante é Jesus ensinando no templo. Essa passagem ela está relatada no livro de Mateus, nos capítulos 21, versículo 28, até o capítulo 23, versículo 29. No livro de Marcos também, no capítulo 12, nos versículos 1 a 44. E também no livro de Lucas, no capítulo 20, versículo 9, até o capítulo 21, versículo 4. Jesus, nessas passagens, ele foi literalmente sabatinado. Questionaram e perguntaram todas as coisas. E se a gente observar cuidadosamente essas perguntas e essas passagens, nós vamos perceber a intenção dessas questões, desses questionamentos, né? Era uma intenção de acuar ele, de acusar ele. E Jesus, ele não se esquivou das perguntas, mas ele, ainda que elas fossem acusatórias e que elas tivessem uma intenção ali, ele respondeu. Ele respondeu. E ainda que parecesse que ele estava se acusando na resposta, não. Ele respondeu sem temor, seguro, declarando sempre a resposta em verdade, declarando a verdade que era necessária ser falada e instruída. De todas essas passagens que eu comentei com você um pouquinho antes, eu gostaria de ler duas, né? A primeira, que está em Lucas, no seu capítulo 21, mas dos versículos 1 a 4, que diz assim: E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha, as suas 2 únicas moedas. E uma outra passagem que eu gostaria de ler é a que está em Marcos, no capítulo 12, nos versículos 28 a 34, que diz assim: Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, que é semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele.
e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Essas duas passagens. A viúva que não deu o que sobrava, como os ricos faziam, mas que ela deu tudo aquilo que ela podia ofertar e que ela tinha ali. Duas moedas que eram todo o sustento. E essa passagem que diz que eu gostaria de frisar esse versículo que a gente deve amar, né? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o entendimento e com todas as tuas forças. E amar ao próximo como a ti mesmo. A gente consegue entender que não é sobre ter e não é sobre quantidade, é sobre qualidade. É dar o melhor de nós mesmos, mais profundamente de nós mesmos, com a maior força e empenho que nós conseguirmos. É sobre isso, é sobre buscar, é sobre amar e é sobre confiar no Senhor. Isso vale mais do que qualquer outra coisa. E ainda, passagens que vale a pena serem citadas sobre a última semana do Senhor Jesus, a unção dos pés de Jesus, relatada por Mateus no seu capítulo 26, versículos 6 a 13. Marcos também relatou no seu capítulo 14, versículos 3 a 9, e João, no seu capítulo 12, versículo 2 a 11. A conspiração que aconteceu também contra Jesus, que foi relatado no capítulo de Mateus, no 26 de Mateus, nos versículos 14 a 16, também do livro de Marcos, nos seus capítulos 14, versículo 10 a 11, e no livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 3 a 6. Quando alguém fala a verdade sobre esse ponto da conspiração que aconteceu com o Senhor Jesus, quando alguém fala a verdade, quando alguém age com verdade, quando alguém se comporta com verdade e é consistente nessa verdade, não tem outra forma de derrotar essa pessoa, não é mesmo? A não ser através de conspiração, ou corrupção, ou traição, ou mentira. São as únicas armas que podem e foram usadas contra Jesus, porque ele só fazia desmascarar o que era mentira, o que era engano, o que era falsidade. E isso envergonhava todos aqueles que mais dessas armas, se beneficiavam. Então, foram as armas utilizadas e que são muito comumente usadas, né, para combater aqueles que se levantam em verdade. Uma outra passagem importante também da gente comentar é a última ceia. A última ceia está relatada no livro de Mateus, no seu capítulo 26, versículo 17 a 29, também no livro de Marcos, no capítulo 14, versículos 12 a 25, também no livro de Lucas, no capítulo 22, versículos 7 a 20, e também no livro de João, no capítulo 13, versículo 1 a 38. O que eu queria comentar com você essa noite é que essa é uma das passagens, sem dúvida alguma, também das mais conhecidas da Bíblia. Ela foi até retratada em quadros, né, por pintores. Essa aliança com o Senhor, esse momento derradeiro de despedida e o aviso. A Páscoa antes do Senhor Jesus, ela era uma celebração. E ela era uma celebração da saída do povo hebreu do Egito e da libertação dele como escravo, né? E depois de Jesus, essa celebração é que em Jesus a gente tem a libertação das nossas vidas. E isso não é mais restrito aos hebreus, porque agora todos nós que cremos, nós fomos libertos em Jesus Cristo. E uma outra coisa que é muito interessante de aprender, né, na passagem da ceia, é que o Senhor ele sempre avisa o porvir. Ele avisou na mesa que um dos seus o trairia e deixou ali na mesa um sinal de que ele deixaria dali o ósculo santo aquele que fosse trair. E ainda que fizesse todas essas coisas e declarasse todas essas coisas, não foi compreendido. Mas a mensagem foi passada. O Senhor, ele sempre avisa os que são seus, né? Os seus, ele sempre avisa, para que a gente tenha a oportunidade de se preparar pelo que há de vir ou de se corrigir, né? E se você quiser uma prova de que o Senhor sempre avisa de todas as coisas, a Bíblia é essa prova. A Bíblia é essa prova. Depois de todas essas coisas da ceia, de tudo o que eu falei até aqui, Jesus conforta os seus discípulos, como foi relatado no livro de João, no capítulo 14, versículo 1,
até o capítulo 16, versículo 33. O Senhor Jesus, ele ora também por si mesmo e pelos seus. No capítulo 17 do livro de João, nos versículos 1 a 26, o Senhor Jesus, ele passa pelo Getsemane, que está lá no livro de Mateus, capítulo 26, versículos 36 a 46. O Senhor Jesus, ele é preso e julgado, como está no livro de Mateus, no capítulo 26, dos versículos 47 a capítulo 27, versículo 26. O Senhor Jesus, ele é crucificado e ele é morto, como está no livro de Mateus, no capítulo 27, versículos 27 a 56. Ele também é sepultado, como está também no livro de Mateus, capítulo 27, versículos 57 a 66, e ele ressuscita, como está no livro de Lucas, capítulo 20, versículos de 1 a 9. Uau, né? É a vida do Senhor Jesus, o ministério, esse testemunho glorioso. Uau, na verdade, como encerramento desse nosso último vídeo dessa última quinta-feira de 2022, retratando sobre todas essas passagens, sobre a última semana do ministério do Senhor Jesus, onde muita coisa aconteceu e a consolidação da vontade de Deus se fez através de Jesus, eu gostaria de finalizar com um jeito mais especial hoje. Eu gostaria de ler para você a oração de Jesus, a oração que Jesus fez por si mesmo e pelos que estavam com ele, para que você possa perceber nessa noite, nessa última quinta-feira do ano, um pouco desse imenso amor que Jesus tem. Amém? Vamos lá, está no livro de João, no capítulo 17, versículos 1 a 26, se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo. Vamos lá? Jesus falou assim: E levantando seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que de tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque estes são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não sou do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória
que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também estejam eles comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste desde antes a fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Essa é a oração que Jesus fez por si mesmo e pelos seus, né, na noite de ceia. Eu agradeço a sua companhia de todo o meu coração ao longo deste ano de 2022 e eu desejo que o Senhor alcance o seu coração nesse dia e que seu 2023 seja um ano bom na graça de Deus. Eu agradeço uma vez mais pela tua companhia. Deus te abençoe.